Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Adriano, trazendo mais uma sugestão para vocês de leitura, né, para vocês terem um pouco mais de conhecimento. Hoje eu estou trazendo um nome especial, Leandro Gomes de Barros, grande cordelista, muitos acreditam que ele tenha sido o maior cordelista de todos os tempos. Atualmente nós conhecemos muito o Braulio Bessa, todavia a gente tem que entender que há outros cordelistas e muitas vezes as pessoas dizem que o Braulio ele é, por exemplo, uma pessoa da literatura popular, não necessariamente um cordelista. Há algumas diferenças. Hoje nós vamos discutir um texto em especial, que é O Mal e o Sofrimento, do Leandro Gomes de Barros. Porém, antes de nós falarmos desse texto em especial, a gente vai comentar um pouquinho o porquê desse texto, vamos comentar por que trazer o Leandro Gomes de Barros, vamos trazer algumas curiosidades sobre ele e, enfim, a gente vai fazer a leitura do texto. Então, é um texto que eu conheci há mais ou menos 3, 4 anos, estava começando a pesquisar um pouco sobre cordel, e eu encontrei o nome dele. Depois eu descobri que o grande Ariano Suassuna tinha se inspirado para fazer o Auto da Compadecida em algumas obras do Leandro Gomes de Barros. Eu achei isso sensacional. E o próprio Ariano, em uma entrevista, ele falou sobre esse texto, né? Vocês podem pesquisar aí na internet, vocês vão encontrar facilmente. O Ariano, vamos dizer assim, lendo ou, na verdade, retomando uma lembrança, né, de alguns fragmentos dessa obra, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho o Leandro Gomes de Barros, depois nós vamos destacar alguns pontos e também, ao final, eu quero dizer de onde eu trouxe essas informações, porque muitas vezes a gente sai pesquisando e perde muito tempo. Então, mesmo para preparar esses slides, preparar essa fala, eu tive que olhar com bastante cuidado. Quero destacar o seguinte, antes de tudo, dizer que esse texto eu não tenho ele assim, ó, no folheto, cordelzinho, como ele é conhecido. Aqui eu tenho alguns exemplares, sempre gosto de levá-los à sala de aula para ler, tá certo? E eu não consegui encontrar ainda, tá certo? Eu vou ter que pesquisar um pouco mais, só que na internet tem. E o interessante é que há muitos originais mesmo, que foram digitalizados, estão disponíveis sobre o Leandro Gomes de Barros, tá bom? Falando agora um pouco da vida do Leandro Gomes de Barros, ele nasceu em 1865, né, na Paraíba, mais o nordestino, viveu numa fazenda chamada Melancia, no município de Pombal. Depois ele ganhou outros ares, morou em Jaboatão, Vitória de Santo Antão, todos muito próximo ali do Recife, ou seja, no estado de Pernambuco. Ele precisava também viajar bastante, por quê? Porque ele era responsável pela própria venda do material que ele produzia, né? Hoje em dia tem muitos que fazem isso, outros não, outros gostam de publicar as coletâneas, colocar nas editoras para vender, mas há um certo tempo não era assim, tá bom? Então a sua atividade poética ele era obrigado a viajar bastante pelo sertão para fazer essa divulgação. E uma coisa que eu achei bem interessante, de fato quando eu fiz a pesquisa, é o senso de humor. As temáticas do Leandro Gomes de Barros são bem interessantes, vale a pena a gente pesquisar. Não é à toa que o Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira, que todos nós conhecemos, ele disse que o Leandro Gomes de Barros era conhecido como o príncipe dos poetas. Eu achei isso bem interessante também. Claro que o príncipe dos poetas, né, de uma literatura mais popular, né, do cordel, obviamente. O Leandro ele passeia por várias áreas, ele traz várias temáticas, e quando a gente vai pesquisar, encontra muito falando muito sobre aguardente, sobre o amor, sobre a paixão, sobre os animais, sobre a morte, sobre o azar. E essas temáticas elas são importantes porque o leitor se identifica, né? O leitor que gosta de um folheto um pouco mais em conta, de uma leitura um pouco mais fácil, que traga um certo humor e faça a gente diminuir um pouco esse sofrimento. Então ele foi muito aceito naquela época e não é à toa que até hoje pesquisam muito sobre o Leandro Gomes de Barros. Ele morreu, né, em 1918, há duas versões sobre a morte dele, ele morreu no Recife. Uma é, vamos dizer assim, uma gripe, que é a chamada influenza espanhola, e a outra foi porque ele escreveu um folheto e isso causou uma certa repercussão, ele foi preso. E vamos resumir, ele morreu de desgosto. Então são essas duas versões sobre a morte do Leandro Gomes de Barros. Aí fica aquela dúvida, assim como sempre teve dúvidas com relação à morte de algumas pessoas, assim também gira em torno de um nome importante da literatura de cordel. Ele é considerado um artista, né, um cordelista da primeira geração, por quê? Há algumas características.
além deles confeccionarem, né, produzirem o texto, tinha a questão da produção, da distribuição, e eles definiam as regras. Literatura de cordel não pode ser feita de qualquer maneira, isso é interessante. As rimas, a métrica, e eles que começaram a definir como isso deveria acontecer. Aqui nós temos uma imagem, né? Eu capturei, né? Tirei um print de um site interessante que eu vou comentar já já, que traz muito sobre a obra do Leandro Gomes de Barros, e ali tem um pouco da descrição dele, né? A cabeça um tanto grande, bem redonda, né? O nariz afilado, um pouco grosso, as orelhas não são muito pequenas, o beiço fino e não tem quase pescoço. Enfim, a gente também vai encontrar essas informações no site que eu vou comentar já já. A figura do Leandro Gomes de Barros, se você colocar no Google, você encontra facilmente, e o que eu acho ainda mais interessante é a questão da xilogravura, né? As pessoas que confeccionam, né, colocam muito a imagem do Leandro Gomes de Barros, pelo fato dele ser muito popular, muito conhecido. Aqui tem algumas sugestões, né? O Mundo das Avessas, eu achei esse cordel muito interessante, reli, e vale a pena, traz muita reflexão sobre como esse mundo da gente, e isso não é de agora, vem acontecendo essas mudanças. É um cordel curto, o outro é o Povo na Cruz, tá certo? Que nós temos um texto original que foi digitalizado, e chegamos agora, né, ao nosso texto mais importante, que é o Mal e o Sofrimento. Só que nós não vamos ler agora, vamos retomar aqui e trazer alguns comentários, né, que a crítica faz sobre ele, porque trata-se de um poeta antenado, não só com a fabulação, ou seja, com essa contação da história, como também preocupado com os destinos do país. Eu realmente percebi muito isso nos cordéis que eu li dele. Com a ineficiência do governo e seus presidentes, algo bem atual, e também nos combates aos males sociais, aos impostos, custo de vida, greves, e ele era muito ressabiado, ou seja, muito desconfiado com o capital estrangeiro. Naquela época, eram os ingleses. Hoje, vários povos, né, giram assim em torno do Brasil, das nossas riquezas, e acho que um homem como o Leandro Gomes de Barros, se fosse vivo, teria ainda mais ideias para escrever vários cordéis interessantes. Como eu havia comentado, o Ariano Suassuna se inspirou na leitura de alguns folhetos dele. O Enterro do Cachorro, né, que a gente lembra muito do Chicó e do Grilo, falando sobre o enterro de uma cachorra que foi enterrada em latim e deu uma repercussão, muito humor, foi inspirado na obra do Leandro Gomes de Barros. E a história do cavalo que defecava dinheiro. Houve uma adaptação, obviamente, para o Alto da Compadecida, tá bom? E aqui nós chegamos ao texto que nós temos que trabalhar. É um texto curto, né? A gente consegue ler rapidamente, intitulado O Mal e o Sofrimento. Vamos ler. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando vimos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Não vou detalhar os meus pontos de vista, a minha interpretação acerca desse texto, exceto nos últimos 2 versos. Eu acho bem interessante, porque temperar é dar um sabor, é dar um gosto. E ele faz uma indagação, uma pergunta interessante. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto dessa nossa vida? E cabe uma reflexão bem interessante sobre essas questões. Pesquisem, né? Ou se vocês conseguirem visualizar por aqui, leiam, interpretem. É um texto interessante de ler. O Leandro Gomes de Barros tem outros textos. E aqui está o site que eu tinha comentado, né? É a Casa Rui Barbosa, se vocês colocarem num buscador, no Google principalmente, Casa Rui Barbosa, Leandro Gomes de Barros. Vocês vão encontrar um acervo digital dele. Também tem a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, alguns cordéis dele, bem interessante. E vocês podem perceber a riqueza da obra literária dessa pessoa que marcou muito, uma vez que as pessoas ainda leem muito as obras do Leandro Gomes de Barros. Tá certo? Então essa é a sugestão. Um grande abraço a todos e uma boa leitura.